Esse início de trabalho, eu sou grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a influência dos pensamentos e sentimentos intuitivos sobre a vida humana. É bem importante assim, porque de imediato eles não são visíveis aos nossos olhos de matéria grosseira. Mas nós tínhamos que perceber assim, que se nós hoje nos encontramos e observarmos que um período anterior pensávamos e que hoje nós estamos realizando aquilo que pensávamos. As condições anteriores que apresentam na nossa vida, nós tínhamos que fazer uma observação de como anteriormente éramos e de como estávamos vivendo e de como somos. Nós sabemos assim que nós irradiamos. Fica bem claro assim, de confirmando as pessoas que têm uma irradiação que se dá o nome de positiva, que são alegres e são de fácil trato, que é agradável ficar perto daquelas pessoas. Essas pessoas, os seus pensamentos, os seus sentimentos são bons. Elas irradiam coisas boas, estão sempre ligadas à luz. E aqueles que nós conhecemos, que têm influência, que não são boas, também nós percebemos. Então, as formas dos pensamentos, dos sentimentos que nós geramos, se são bons, então nós vamos colher coisas boas. Se não são bons, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E depois nós sabemos assim que aquela condição bem grave assim, da brutalidade, da maldade, da falta de humor, da conveniência, não gera pensamentos bons nem sentimentos bons. Então, através da sequência do tempo, pessoas assim terão que colher, que hoje muitas vezes fala assim que são inocentes. A mesma coisa acontece com uma criança pequena. Então dá-se o nome de inocente, mas assim que aquela criança apresenta-se na condição de poder manifestar, vê que não tem nada de inocente naquela criança. Então, com as leis que o Criador instituiu, os sofrimentos que agora muitos têm que colher, não têm inocentes. Teve a consequência da vida anterior, da maneira que a pessoa tinha e que ela agora tem que colher. Então, uma fala bem simples assim, que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós temos que colher. A pessoa tem que lembrar assim, que os nossos sentimentos, eles influem. Muitas vezes o nosso semelhante não percebe, mas o animal que está na moradia percebe, e que muitas vezes só de nós nos aproximarmos ou o animal vem em nosso favor, porque os nossos sentimentos são bons, e quando temos sentimentos que não são bons, aquele animal sai de perto de nós. A mesma coisa acontece com criança. Então, quando o adulto apresenta de uma maneira que não é confiável, que está apresentando irritação, descontentamentos e muitas vezes brutalidade, aquelas crianças saem de perto daquele adulto. Quer dizer que, em muitos casos, nós confirmamos aquilo que nós pensamos imediatamente está acontecendo. Então, nós tínhamos que fazer uma observação de ver que nós recebemos uma força. E nós podemos usar dessa força conforme queremos. Com pensamentos bons, nós sabemos assim que os mensageiros da luz vão nos trazer muito mais coisa boa para a nossa vida. Se for coisas ruins, também nós vamos ter que colher. Quer dizer que o jeito que nós somos durante a nossa vida
vai apresentar como a falta da saúde, a falta de ter uma consideração, de receber uma consideração dos nossos semelhantes. E é bom a pessoa ir observando que o jeito que nós comportamos durante a nossa vida é para nós, não é para as outras pessoas. Porque nós teremos que colher. E depois nós sabemos assim que existe possibilidade também da pessoa amenizar a sua colheita. O jeito que ela passa a ter uma transformação interna, uma compreensão daquilo que aconteceu na sua existência. Então, toda época, nós tínhamos que lembrar que os sentimentos e os pensamentos intuitivos, eles não são vistos imediatamente, mas nós continuaremos a construir. Para isso, nós tínhamos que lembrar assim, construir coisas boas. É a maneira que nós precisaríamos de ter para nós a construção de coisas boas, possibilitando assim que a nossa vida venha ter uma vida de harmonia. Então, a pessoa precisa de lembrar que muitas coisas na vida nós já ouvimos dos nossos semelhantes dizerem assim, que é muito difícil fazer isto ou fazer aquilo. E se observarmos, quando nós adentramos, depois queremos sair, fica difícil porque nós somos agarrados por aquelas influências que têm a mesma coisa que nós, que é muito diferente de quando nós caminhamos para a luz. Para a luz, nós temos que caminharmos numa maneira agradável para nós mesmos, porque o jeito que nós somos, nos transformando em agradáveis, não quer dizer que a pessoa tem que ser omissa. Não, porque nós temos que lembrar que o amor ele anda junto com a pureza e com a justiça. A luz vai nos auxiliando e que nós já ouvimos muitas referências da pessoa dizerem assim que foi um milagre aquilo que aconteceu e que vem dando certo o jeito que a pessoa pensa e depois aquela condição assim, confiar no Criador. E para isso a pessoa precisa de lembrar que quando se fala em fé, eu vejo que nós tínhamos que ter o saber para ter a fé. Não tem uma maneira de nosso sentimento, dos nossos pensamentos, chegar até as alturas luminosas se nós não soubermos o caminho que precisamos direcionar esses pensamentos. É bem importante assim esse sentimento, porque se nós conhecemos o caminho, então nós vamos direcionando os nossos pensamentos. Na nossa vida interna, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, não é diferente na vida externa. Se a pessoa quer ir de uma localidade para outra e uma pessoa está dando a ela as informações, vai dando a maneira que a pessoa vai construindo quadros que ela precisa de conhecer para ela, na época dela de ir de uma localidade para outra, ela sabe o procedimento que ela precisa de ter, porque ela vai seguindo devagar as orientações que precisam de ter. Todo um cuidado a pessoa precisa de lembrar assim, que nós temos que desenvolver esta maneira de sermos cuidadosos conosco, com todas as coisas, e lembrarmos que não é um período, porque nós sabemos assim que um instante que nós descuidamos, já acontece algo diferente no relacionamento, nos afazeres, com aquelas responsabilidades. Então, o nosso olho tem que estar junto com aquilo que nós fazemos. Isso fica bem fácil assim no período de criança em formação, que o adulto está orientando, principalmente com matéria escolar, e o adulto fala para aquela criança que ela precisa de olhar para aquilo que está sendo feito. É bem simples, mas o adulto tem que lembrar que os seus pensamentos, os seus sentimentos, precisam também de encontrarem assim.
Desta maneira, nesta condição bem importante, dela ver que ela precisa de perceber-se. Quando descuidamos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, que estamos realizando uma tarefa, muitas vezes, naquele instante que houve o descuido, aquela tarefa tem que ser refeita. É bem simples e bem importante que tínhamos que estar mais atento conosco mesmo. Assim é para tudo, porque com os sentimentos que não são bons, com os pensamentos que não são bons, também vem a inveja, o ciúme, a cobiça, a maldade. Então, aquele que está construindo isso para ele, a vida dele vai ficar dificultosa. Então, a maneira que nós fazemos durante a nossa existência, nós temos que colher. E é bem interessante, porque para muitos já acontece imediatamente, para outros vai acontecer às vezes na velhice. Depois, o descuido, a pessoa tem que lembrar assim. No caso de relacionamento, fica bem fácil assim. Se vai descuidando durante a sua vida, não vai tendo um aprimoramento do direcionamento que a pessoa precisa de ter na sequência da sua existência, vai cobrando dela, e esta cobrança apresenta de muitas formas, como, por exemplo, a falta de consideração, a falta de saúde, a insegurança. Nós temos que fazer esse trabalho para nós. Então, toda época, nós tínhamos que ter esse cuidado. Para muitas profissões, aquele profissional é muito atento, porque ele já é um veterano e ele vai orientando. E depois tem aquela condição bem importante. Muitas vezes o noviço não pergunta para aquele veterano, pergunta para aquele que se encontra no meio, que já se encontra há um tempo naquela profissão. Existe esta relação, essa importância. Então, sentimentos e pensamentos intuitivos é o que nós fazemos. E tínhamos que ter essa naturalidade assim, daquilo que nós fazemos, nós teremos que colher. Essa é uma importância que é bem interessante assim, que o caminho para a luz é nós que vamos caminhando para o direcionamento da luz, com o jeito que nós pensamos, com o jeito que nós sentimos. Se nós descuidamos, nós vamos distanciando. Porque no caso daquela criança que o adulto pede para que ele fique olhando para aquilo que está sendo feito, para que ele dê atenção para aquilo que precisa de ser feito, se ele descuida um pouco, aquela tarefa não é realizada. E o adulto, muitas vezes, para aquela criança entrar no eixo, entrar no equilíbrio, ele muda o tom. Então aquela criança percebe a mudança da irradiação. Quer dizer que o sentimento desse adulto passou a ser um sentimento de firmeza, de segurança para o equilíbrio daquela criança. Fazer um trabalho conosco de perceber como nós somos, de perceber como nós temos que nos tornarmos conhecedores dos ensinos para ver a maneira que nós estamos tendo os pensamentos, os sentimentos. Então é bem simples assim, na nossa vida diária, aquilo que nós precisamos para nós. E é bem importante, porque se nós estamos trabalhando para nós com pureza de pensamentos, com pureza de sentimento, então durante a nossa vida, todos aqueles com quem nós relacionamos continuarão nos considerando. Nós não seremos colocados às margens do caminho. E é bem importante que a pessoa perceba isso. Voltar para a pátria do Espírito é um trabalho que nós temos que fazer a vida inteira. Tínhamos que ter uma naturalidade dentro de nós, de saber assim, que na vida interna não tem uma barganha, um comércio com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos. Não tem essa
coisa que depois vai dar certo. Toda época nós tínhamos que trabalhar assim e ver o procedimento que nós precisamos de ter para nós, não é para as outras pessoas. Então, a maneira que nós precisamos de conviver com os nossos sentimentos é percebendo como nós somos e que, de imediato, esses sentimentos, esses pensamentos não são vistos na matéria grosseira, mas eles existem e que, na sequência, eles tornam realidade. Então, aquelas pessoas que se encontram em países de guerra, sofrendo, e que muitos acham que a injustiça é esta condição. Eles, de uma maneira geral, vidas anteriores, eles foram cultivando pensamentos e sentimentos de insegurança, de cobiça, de ódio, pensamentos de maldades, e que tínhamos que ter esta condição interna, que aquilo que plantas hás de colher. Essa referência está nos ensinos que foram trazidos e que nós tínhamos que ter uma naturalidade conosco mesmo, de ir observando o procedimento que eu tenho diariamente para a minha vida. Então, quando conversamos com aqueles mais envelhecidos, então, quando eles fazem relato, a gente vai confirmando assim que os relatos mais fortes foram no período da sua formação e que na sequência teve melhora e que essa melhora continuou. E muitos fazem relatos do período da sua existência, relatos maravilhosos, que os filhos ficam felizes de ouvir aquele relato do esforço que foi feito e da sabedoria que tiveram para ter aquela organização e continuar tendo a consideração. A vida é este o procedimento. De uma maneira geral, nós sempre temos tempo para aquilo que nós julgamos que vai ser bom para a nossa existência. Mas nós tínhamos que ter uma naturalidade conosco mesmo de ver o procedimento que eu preciso de continuar tendo. Depois nós sabemos assim que quando aquele motorista se encontra numa autoestrada e ele tem um percurso grande para ser percorrido, todo instante ele precisa de ficar atento, porque nós sabemos que tem os desvios, as curvas, e que se ele descuida um pouco, o final não vai ser no destino que estava programado no início. Esse final pode ser antes. Devido a isso, ele mantém o tempo todo desperto. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que lembrar assim, que temos a vida de responsabilidade, que é o caso daquele motorista que precisa de chegar naquela localidade e que às vezes gasta muitos dias para fazer esse percurso, mas junto com isso nós temos também a nossa vida interna. Então, tem a vida externa, que nós temos que ter a atenção para chegar naquele objetivo, e temos a nossa vida interna que vai caminhando dentro de nós. Se a pessoa descuida, nesse período que ela está caminhando, entra a saudade, entra a tristeza, entra a mágoa. Quer dizer que ele descuidou dos seus pensamentos de confiança no Criador, e agora ele se encontra assim, amargurado, sempre lembrando do ontem. O que foi vivido ontem tem uma importância relativa, mas se eu trago o que foi vivido num período anterior para a missão que eu estou tendo agora no momento, vai me atrapalhar, porque eu vou viver de saudade. Então esse sentimento de saudade é um sentimento comum de que nós falamos, é um sentimento negativo, e esse sentimento não vai trazer nenhum fruto para a minha vida, para a minha existência. Então, voltarmos para a pátria do Espírito de uma maneira que nós nos encontrarmos com saúde, com saber, confiança no Criador, é um trabalho que nós tínhamos que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. É um auxílio esse livro. Fica bem fácil assim de ir observando o procedimento que precisamos de ter.
toda a época da nossa existência, quando nós precisamos de alguma coisa, nós tínhamos que lembrar do primeiro mandamento, que é bem simples assim: não terás outros deuses ao meu lado. Então, muitas vezes, uma realização de um ou de outro, ou de povos, não teve aquela finalidade que pretendiam ter para aquela realização, porque eles colocaram outra coisa no primeiro mandamento. Então, aquele povo agora pode sofrer bastante, mas esse povo é que descuidou durante a sua existência, porque colocou outra coisa em vez do primeiro mandamento. Quer dizer que o sentimento intuitivo e os pensamentos que esse povo colocou agora poderá vir em forma de sofrimento. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, quando fala que aquele povo sofre inocentemente, não sofremos inocentemente, descuidamos, não colocamos o primeiro mandamento em primeiro lugar. Quer dizer que nós fomos colocando outras coisas, outras perspectivas, outros horizontes, outros objetivos. Então, toda a época da nossa existência, tínhamos que ter esse cuidado para nós. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, na nossa vida diária, o zelo com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, que esses pensamentos, esses sentimentos podem nos levar para a luz ou também pode levar-nos para as trevas. E é bem grave assim. Se descuidarmos, é o caminho que nós escolhemos. Depois nós vemos assim que não tem uma maneira diferente. A mesma coisa acontece numa outra escala. Aquela criança, aquele adulto deixou de ensinar aquela criança pelo jeito que a criança comportava ou por um outro motivo e não seguiu aquela criança. Então, na sequência, aquela criança não vai ser bem-sucedida naquele caminho que aquela criança precisa de caminhar. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Nós temos que nos tornarmos responsáveis por nós mesmos. Essa condição é bem simples. Então, o esforço que cada um precisa de ter não é para esse ou para aquele, é para nós. Então, voltarmos para a pátria do Espírito é o procedimento que precisamos de ter nesse processo de alinharmos em direção à luz. Depois nós sabemos assim que esse alinhar é conhecer os ensinos, de ir percebendo o jeito que nós somos com os nossos pensamentos e de ir percebendo que muitas vezes nós temos pensamentos que nós não participamos daquilo, simplesmente vimos uma fotografia, um ato e agora trazemos aquilo para a nossa vida diária, nos influímos. Essa é uma condição bem interessante, porque muitas pessoas, quando veem algo, em vez de só ver e confirmar que viu, tecem comentários sobre aquilo que foi visto. Então, aquela pessoa agora ficou com fios naquilo que ela teceu. Então, a responsabilidade dessa pessoa é maior, devido ao fato de não vermos esses fios que foram construídos. Depois temos que colher aquilo que construímos. E é bem interessante porque colhemos e nós sabemos assim que os moinhos de Deus moem devagar. Tanto é que esta confirmação existe no processo dos nascimentos. Toda época nós tínhamos que nos encontrarmos assim. A responsabilidade que nós temos com o nosso dia a dia, com a maneira nossa de sobrevivermos e com aqueles que nós somos responsáveis na formação desses, nós tínhamos que ter uma memória de ver que nós precisamos também de cuidar de como somos, porque se envelhecemos descuidados junto a nós mesmos, porque se nós temos um valor e se nós não valorizamos esse valor que nós construímos durante a nossa existência, somos tratados sem ser considerados. Para esse é muito ruim. Aquilo que ele planta, aquilo que ele terá de colher.
Então, sempre os nossos objetivos dentro de nós, para a nossa vida interna, precisa dos auxílios da luz. Lembrando que nós precisaríamos de usar sempre o terceiro mandamento para ver o tipo dos pensamentos que nós estamos tendo e as influências que nós recebemos. É isso que nós precisaríamos de ter para nós mesmos. Então, quando tivermos um tempo dentro de nós, para nós fazermos esse trabalho, e nos ensinos já nos foi possibilitado que tínhamos que fazer esta reflexão. Então, muitos hoje acham assim que indo a lugares é suficiente. Não é suficiente. Para ir a lugares é uma condição da vida externa, possibilitando também que a pessoa organiza-se, porque ela precisa de tornar-se polida. Mas o mais importante é ver como é que ela está fazendo com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. O jeito que ela está construindo a sua vida diária. E nós sabemos assim que para recebermos auxílios, nós temos que fazer um movimento. Essa é uma referência simples que nós conhecemos, porque na criação tudo é repetição. Então, no caso de uma criança que precisa de fazer trabalhos escolares, que é mais fácil perceber assim, porque toda época sempre as crianças recebem essas funções e os adultos também. Então, a criança não sabe como inicia. Muitas vezes o adulto pega e quase faz o trabalho todo para aquela criança. Mas o certo é pedir para que a criança inicie e o adulto vai depois auxiliá-la. Mas que primeiro ela desenvolva a condição do início. Quer dizer que vai mostrando para aquela criança o grau em que ela se encontra e a maneira que ela precisa. Aquelas crianças mais habilidosas, quando o adulto prontifica a auxiliá-las, elas também não querem receber o auxílio. E é bem importante assim. Então, para a nossa vida interna, esta clareza que nós precisamos de ter com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos, de perceber que quando temos pensamentos e sentimentos construtivos, os auxílios apresentam mais fielmente para nós, mais rapidamente, porque entra a condição de alegria, de ser feliz, de ser alegre no viver, no pensar. E quando descuidamos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, entra a amargura, entra a desconfiança, entra a cobiça. Então, fica fácil assim de saber o que eu preciso para a minha vida. E que quando eu tenho pensamentos alegres, sentimentos alegres, os animais da moradia aproximam de mim de uma maneira agradável. E quando a pessoa não está nesta condição, os animais da moradia desaparecem. Então fica bem fácil assim de sabermos o que queremos para nós. Qual o esforço que eu preciso de ter para perceber a maneira que eu sou e a maneira que eu preciso de continuar sendo. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos auxilia, porque vai nos possibilitando sermos mais construtivos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e de lembrarmos assim que se eu construo pensamentos bons, então eu recebo de imediato coisas boas. Se eu tenho sentimento bom, fica bem fácil assim. No caso de relacionamento com criança, a criança recebe imediatamente aquele sentimento bom. E ela procura aquele que tem o sentimento bom e ela fica próximo desse. Então a responsabilidade é sempre assim. Se estamos passando por limitações, por sofrimento, em épocas anteriores descuidamos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, voltarmos para a pátria do Espírito, precisamos de conhecer as maneiras, e as maneiras é estudando o livro Na Luz da Verdade.